No jantar de família, meu irmão se levantou com aquele sorrisinho presunçoso e disse: O papai e a mamãe me contaram que você nunca contribui com nada para essa família. Todos riram, até os meus pais. O som dos aplausos deles me cortou como vidro. Olhei em volta daquela mesa, numa casa que eu paguei, uma vida que eu ajudei a manter de pé por anos, e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu sorri de volta e disse: Perfeito. Então os R$ 6.000 que eu pago da hipoteca de vocês todo mês acabam hoje. O meu pai engasgou com a bebida. O rosto da minha mãe ficou pálido. A sala ficou em silêncio, mas naquele silêncio eu finalmente ouvi a verdade. Eu nunca fui família. Eu era apenas um talão de cheques. Antes de eu contar a minha história, quero saber se você está aqui comigo. Deixe um comentário dizendo de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história está chegando. Às vezes, até a menor conexão faz a gente se sentir ouvido. Obrigado. E agora, aqui vai a minha história. E se essa história tocar você, por favor, tire um momento para seguir este canal. Significa mais do que você imagina. Às vezes, saber que alguém aí fora, ainda que acredita na bondade, ajuda pessoas como eu a continuar. Meu nome é Lucas, e foi assim que um jantar mudou tudo. Era para ser uma celebração, não uma execução. Passei a semana inteira preparando tudo. Vela, vaz, uma toalha de mesa nova, o cheiro de assado, preenchendo cada canto da nossa casa no bairro do Batel, em Curitiba. Eu queria que tudo fosse perfeito. Era a minha primeira grande promoção desde a faculdade. Gerente sênior de investimentos. Depois de anos de ralação, finalmente senti que tinha conquistado o direito de deixar minha família orgulhosa. A Fernanda, minha esposa, zombou de mim por comprar comida demais, e nosso filho de 9 anos, o Pedro, ficou encarregado de arrumar os guardanapos e os garfos. Imaginei risadas, brindes e meu pai batendo nas minhas costas, orgulhoso pela primeira vez. Mas assim que a noite começou, senti algo errado. O ar estava mais pesado do que a chuva fria de novembro que batia na porta. Meu pai, Roberto, deu um aceno rígido ao entrar. Minha mãe, Sônia, evitou contato visual. Meu irmão mais novo, Tiago, chegou atrasado, celular colado na mão. A tia Márcia tentou descontrair o ambiente, mas o sorriso dela parecia forçado. Ignorei o desconforto, dizendo a mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Talvez estivessem apenas cansados. Talvez aquela fosse a noite em que finalmente nos sentiríamos como uma família de novo. Nos sentamos e comecei a cortar a carne. O som da faca contra a travessa ecoou de um jeito que fez o silêncio parecer mais alto. Levantei minha taça, pronto para contar sobre a promoção. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, o Tiago empurrou a cadeira para trás e se levantou. Ele sorria como se estivesse prestes a fazer um show. O pai e a mãe disseram: Você nunca contribui com nada para essa família. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Então a risada explodiu ao redor da mesa. Pequena, no início, depois mais alta. Até meus pais bateram palmas. A risada presunçosa do meu pai cortou mais fundo do que eu poderia explicar. Senti a sala girar, meu pulso batendo forte nos ouvidos. Eu não gritei. Não recuei. Apenas sorri. Perfeito, eu disse, mantendo a voz calma e firme. Então, os R$ 6.000 que eu pago da hipoteca de vocês todo mês acabam hoje. A risada parou. Meu pai engasgou com o vinho, tossindo violentamente. O garfo da minha mãe escorregou da mão dela, batendo no prato. O som foi agudo, final. Não desviei o olhar. 5 anos, eu disse devagar. R$ 72.000 por ano.
Vocês disseram que eu não contribuo com nada, então agora vocês vão ver como é isso. Ninguém falou. Meus primos olhavam para os pratos. A tia Márcia parecia horrorizada. O sorriso do Tiago rachou. A música suave, que eu tinha colocado ao fundo, tocava baixinho, zombando do silêncio. Empurrei minha cadeira para trás, minhas pernas firmes, embora meu peito estivesse apertado. A Fernanda tentou segurar minha mão, mas balancei a cabeça. Eu não precisava de conforto. Eu precisava de ar. Ao sair, o vento gelado da noite curitibana atingiu meu rosto, afiado e limpo. Atrás de mim, o barulho abafado do pânico começou a subir. Cadeiras arrastando, sussurros colidindo. Mas eu não olhei para trás. Pela primeira vez em anos, senti algo que não era culpa. Senti liberdade. Eu não sabia o que viria a seguir. Só sabia que o silêncio em que eu vivia tinha finalmente se quebrado. Na noite após o jantar, fiquei acordado repassando cada palavra. O sorriso do Tiago, a risada do meu pai, o rosto pálido da minha mãe. As palavras, você nunca contribui, ecoando sobre os anos que passei fazendo exatamente isso. Fiquei pensando em como tudo tinha começado 5 anos atrás, quando achei que estava fazendo a coisa certa. Eu tinha 26 anos, quando meu pai se aposentou mais cedo, depois de uma briga com a diretoria da escola onde ele dava aula. Disseram que foi mútuo, mas todo mundo sabia que ele tinha sido forçado a sair. A hipoteca dos meus pais estava atrasada, as economias secando. Eu tinha acabado de receber um aumento na empresa, então assumi. R$ 6.000 por mês enviados direto para o banco deles. Eu disse a mim mesmo que seria temporário, talvez 1 ano. Então outro ano passou, e mais outro. Todo mês, como um relógio, eu transferia o dinheiro. Eu até pagava R$ 400 por mês pelo plano de saúde deles, mais alguns milhares, aqui e ali, para consertos no telhado e problemas de encanamento. Parecia bom no começo. Como se eu estivesse retribuindo, fazendo com o que um bom filho deveria fazer. Mas lentamente, algo mudou. Quando recebi minha primeira promoção, mandei uma mensagem para minha mãe para contar a novidade. A resposta dela veio minutos depois. Não esqueça de mandar o pagamento mais cedo este mês. O banco ligou. Nem parabéns, nem estou orgulhosa de você. Apenas um lembrete. Meu peito apertou naquele dia, mas disse a mim mesmo que não importava. Pais nem sempre sabem expressar orgulho. Continuei pagando. Então veio o ano em que descobri a verdade sobre o Tiago. Descobri por acidente um extrato antigo do banco, uma inconsistência no registro de transferência. Ele estava usando meus pagamentos para limpar parte da dívida do cartão de crédito dele, alegando que era para as contas da mãe e do pai. Confrontei ele uma vez, anos atrás, em voz baixa. Ele riu e disse: Você está exagerando. Somos família. Deixei passar. Achei que manter a paz importava mais do que apontar a traição. Mas quanto mais eu dava, mais invisível eu me tornava. As conversas com meus pais foram reduzidas à logística. O pagamento caiu? Ou, você pode cobrir o seguro este mês? Nunca como você está? Ou, sentimos sua falta. O dinheiro se tornou a linguagem do nosso relacionamento. E eu era fluente em culpa. Eu continuava pensando que se trabalhasse mais, se desse mais, eles finalmente olhariam para mim com orgulho em vez de expectativa. Lembro de uma noite, sentado sozinho no escritório de casa, olhando para a tela do banco. As transações se estendiam pela página como uma linha do tempo de obediência. Cada transferência, cada sacrifício. Percebi que eu nem sabia se eles lembravam do meu aniversário, mas eu sabia a data de vencimento da hipoteca deles de cor. Naquela noite, sussurrei para mim mesmo: Você não é o filho deles. Você é o salário deles.
Quando o relógio bateu meia-noite, rolei a tela por 5 anos de pagamentos e me perguntei se eles algum dia pensariam em mim além daqueles números. Esse pensamento, mais do que raiva ou decepção, foi o que quebrou algo dentro de mim. Foi o que plantou a semente para o momento em que me levantei naquela mesa de jantar e finalmente disse: chega. 3 dias depois daquele jantar, meu celular vibrou com uma mensagem de voz da minha mãe. A voz dela tremia entre a raiva e a piedade. Você não pode fazer isso, Lucas, ela disse. Seu pai não vai aguentar. Vamos perder a casa. Ouvi a mensagem inteira, cada palavra banhada em culpa e desespero. E quando acabou, não liguei de volta. Apenas fiquei sentado em silêncio, sentindo o peso da voz dela no meu peito. Por anos, ela sabia exatamente como usar aquele tom. O tom que me fazia sentir responsável por cada coisa ruim que acontecia com eles. Naquela tarde, abri meu notebook e entrei na minha conta bancária. Minha mão pairou sobre o mouse enquanto eu olhava para o número. R$ 6.000, mês após mês, ano após ano. A tela parecia fria e vazia, mas familiar, como uma cela que eu mesmo tinha construído. Meu cursor foi para a configuração Pagamentos recorrentes. Cliquei em cancelar. Uma mensagem apareceu. Pagamentos recorrentes cancelados. Foi isso. 5 segundos. 5 anos se foram. Olhei para a sua confirmação e esperei o arrependimento me atingir. Mas não veio. O que veio foi algo mais silencioso, mais agudo. Uma mistura de alívio e luto. Parecia como cortar um membro que tinha se esquecido como parar de sangrar. Naquela noite, as consequências chegaram. Meu telefone acendeu com mensagens. Números desconhecidos, sobrenomes familiares. Ouvi dizer que você abandonou seus pais para perderem a casa. O Tiago disse: você mudou desde que casou com aquela contadora. Não respondi a nenhum deles. Cada mensagem soava como a mesma acusação, vestindo roupas diferentes. Percebi então que minha família não estava apenas se voltando contra mim. Eles estavam recrutando outros para ajudar a girar a faca. Quando mostrei para a Uie Fernanda, ela franziu a testa, mas não pareceu surpresa. Eles vão transformar isso numa história onde você é o vilão, ela disse. É assim que eles lidam com as coisas. Eu balancei a cabeça, sabendo que ela estava certa. Naquela noite, enquanto ela ajudava o Pedro com a lição de casa, rolei as redes sociais os WhatsApps e vi parentes postando coisas vagas. Frases sobre filhos ingratos, traição, dever familiar. Nenhum deles usou meu nome, mas não precisavam. Todo mundo, no pequeno círculo social de Curitiba, sabia ler nas entrelinhas. Na manhã seguinte, no trabalho, um dos meus colegas parou na minha mesa. Ei, você está bem? Meu primo comentou algo. Disse que você cortou relações com seus pais. As palavras bateram mais forte do que eu esperava. Minha decisão privada tinha virado fofoca pública. Forcei um sorriso e disse: famílias são complicadas. Às vezes elas esquecem o que é gratidão. Ele assentiu sem jeito e saiu. Mas pude sentir os sussurros atrás de mim o resto do dia. Quando cheguei em casa, estava exausto. Não de culpa, mas do barulho do julgamento que me cercava. Sentei na varanda com a Fernanda naquela noite. O ar estava úmido e frio, aquela neblina típica que faz as luzes da cidade parecerem borrões. Ela se encostou em mim e disse baixinho: você está fazendo a coisa certa. Não respondi de imediato. Pensei naquela palavra. Certa. Não parecia triunfante, nem limpo. Parecia estar sozinho no meio de uma tempestade, sem ninguém aplaudindo, ninguém dizendo obrigado, mas sabendo do que você finalmente parou de afundar. Pela primeira vez em anos, eu não estava vivendo com medo de decepcionar alguém. Observei a garoa cair e percebi que o silêncio poderia parecer liberdade.
Uma semana se passou e a vida começou a parecer normal de novo. Ou talvez eu só quisesse acreditar que estava. A Fernanda mantinha o clima leve por causa do Pedro, fazendo os jantares favoritos dele, rindo mais alto do que o normal. Eu me enterrei no trabalho e ignorei as mensagens que ainda não tinha lido. Então, no final da manhã de segunda-feira, meu telefone tocou. Era a Fernanda. A voz dela estava calma, mas com um toque de gelo. "O Tiago está aqui no meu escritório", ela disse. Por um momento, não consegui respirar. "Como assim no seu escritório?" "Ele entrou sem avisar", disse ela. "Disse que precisa falar sobre você." O escritório da Fernanda ficava no centro cívico, um lugar sério onde as pessoas falavam baixo. O Tiago aparecendo lá era como um furacão entrando numa sala de vidro. Mais tarde, ela me contou exatamente como foi. Ele entrou com o rosto vermelho, carregando uma pasta que ele provavelmente achava que o fazia parecer oficial. "Você precisa falar com o meu irmão", ele disse a ela. "Você mudou ele. Você fez ele cortar o dinheiro da mãe e do pai." A Fernanda pediu para ele se sentar. Ela não levantou a voz, não pareceu abalada. Ela abriu o notebook, clicou em alguns arquivos e virou a tela para ele. "Isso", disse ela uniformemente, "é o registro da hipoteca. R$ 6.000 por mês durante 5 anos. Aqui está o seguro. 400. Consertos do telhado, 2.000. Encanamento, 300. Isso não são histórias, Tiago. São fatos." O Tiago congelou. Ele não esperava recibos, apenas culpa. A Fernanda se inclinou para a frente. "Se você acha que sou a razão pela qual seu irmão parou de pagar, olhe para a matemática. Olhe para o que ele já fez." Ele não respondeu. A confiança dele rachou. A sala ficou em silêncio. Então, ela se levantou e disse calmamente: "Família não sobrevive de mentiras. Você precisa ir embora, Tiago." Quando ela me contou essa história mais tarde, meu maxilar travou, mas parte de mim queria sorrir. Por anos, fui cauteloso demais, com medo demais de começar outra discussão. A Fernanda disse o que eu nunca consegui. Percebi então que ela não era apenas minha esposa. Ela era o meu limite encarnado. Naquela noite, o Tiago me mandou uma mensagem: "Você vai se arrepender disso. A família toda está contra você agora." Olhei para as palavras brilhando no escuro, depois apaguei a mensagem. Não havia mais nada a dizer. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre poder, controle, orgulho. Tudo o que eles achavam que podiam tirar de mim com vergonha. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado, lembrando de quando o Tiago era adolescente, e disse uma vez: "Você é meu exemplo." Ele falava sério naquela época. Passávamos verões consertando bicicletas, compartilhando músicas, sonhando em sair da mesmice. Agora, ele era quem estava ao lado dos meus pais, apontando a culpa como uma arma. Em algum lugar entre o então e o agora, a admiração tinha virado ressentimento. Na manhã seguinte, fiz café antes do sol nascer. A casa estava quieta, o mundo lá fora coberto por uma neblina densa. Enquanto a luz batia no balcão, percebi algo. O que eu tinha perdido não era família. Era a ilusão de uma. A versão de família que eu vinha aí alimentando com dinheiro e silêncio nunca existiu de verdade. Levei minha caneca até a janela, vendo Curitiba acordar sob o cinza da manhã. A Fernanda entrou, beijou meu ombro e perguntou se eu estava bem. Eu balancei a cabeça. "Sim", eu disse. "Acho que finalmente estou." Não era não ainda. Mas era a primeira respiração que não parecia emprestada. A primeira manhã em anos onde eu não devia nada já a ninguém. 3 dias depois de o Tiago aparecer no escritório da Fernanda,
Meu telefone vibrou com um número que eu não via há meses. Era a tia Márcia. A voz dela tremia, do jeito que sempre fazia quando ela estava presa entre a honestidade e o medo. Luke, ela disse baixinho, acho que você merece saber de uma coisa. Nos encontramos naquela tarde num café no centro. A chuva caía fina lá fora. Lembro de sentar de frente para ela, o cheiro de grãos torrados no ar. A Márcia envolveu as mãos na xícara, os olhos desviando para a marcha de janela. Eu nem deveria estar dizendo isso, ela começou, mas isso está me corroendo. Ela olhou para mim, depois desviou novamente. Ano passado, o Tiago me contou que você estava pagando a hipoteca dos seus pais esse tempo todo. Ele disse: o Lucas cuida de tudo. Eu não preciso me preocupar. Senti o chão sumir. Ela continuou falando, e a voz dela ficou menor. Eles sabiam, Lucas. Sua mãe, seu pai, o Tiago. Eles conversaram sobre isso uma noite. Seu pai disse: ele ganha mais do que o suficiente. É justo que ele carregue o fardo. Eles concordaram que você continuaria pagando porque fazia sentido. Ela suspirou. Eles nunca planejaram mandar você parar. Não foi um mal-entendido, foi um arranjo. As palavras dela pousaram como pedras de gelo. Por anos, disse a mim mesmo que talvez eles não entendessem o quanto eu dava, que talvez achassem que eu gostava de ajudar. Mas não era confusão. Era um pacto silencioso. A Márcia hesitou antes de dizer a pior parte. Seu pai recebeu um aviso do banco ano passado, algo sobre pagamentos atrasados. O Tiago disse para ele não se preocupar. Disse: se a gente fizer ele se sentir culpado o suficiente, ele cobre o resto. Ela olhou para mim com os olhos úmidos. Achei que fosse uma piada cruel, mas agora acho que não era. Por muito tempo, não disse nada. O som das máquinas de café preenchia o silêncio. Alguém riu em outra mesa e eu fiquei ali percebendo a profundidade da podridão. Não era apenas dinheiro. Era manipulação vestida de amor. Minha própria culpa tinha sido a rede de segurança deles. Quando finalmente falei, minha voz estava sem vida. Eles aprenderam a sobreviver, me mantendo envergonhado. A Márcia assentiu, o rosto suave de pena. Você não está errado, ela disse. Mas você tem que parar de deixar eles usarem sua bondade como coleira. Saí do café para a chuva fria, o ar ardendo no medo. Nos meus pulmões. Dirigindo para casa, não liguei o rádio. As ruas passavam borradas, cinzas e vazias. Tudo o que eu conseguia pensar era em cada vez que fiquei calado, cada cheque que assinei, cada ligação que terminei com tudo bem, eu entendo. Eu não sentia raiva. Me sentia oco. Percebi que tinha confundido sacrifício com virtude e pena com dever. Quando cheguei em casa, a Fernanda me encontrou na porta. Ela viu meu rosto, não perguntou nada, apenas descansou a mão no meu ombro. Aquele pequeno gesto disse tudo. Você não precisa mais carregar isso sozinho. Mais tarde, naquela noite, sentei na beira da cama e desbloqueei meu telefone. Encontrei o contato do Tiago, olhei para o nome dele por um longo minuto e apertei bloquear. Sem discurso dramático, sem mensagem final, apenas silêncio. O tipo de silêncio que não vem da rendição, mas de escolher a paz. Às vezes, finais não rugem, eles apenas clicam. Era uma manhã quieta, em meados de dezembro, quando a Fernanda me chamou no andar de baixo. O tom dela era calmo, mas o rosto não. Você precisa ver isso, ela disse, estendendo o celular. Na tela havia uma postagem da conta da minha mãe. Meu filho mudou depois do casamento. A esposa o controla. Podemos perder nossa casa por causa da ganância dela. Embaixo, meu pai tinha comentado: nós o criamos melhor do que isso. Já havia dezenas de respostas. Pessoas que eu nem conhecia estavam me chamando de sem coração
egoísta, um fracasso como filho. Alguns vizinhos antigos, de São José dos Pinhais, até entraram na conversa. Meu estômago despencou. Senti como se o chão tivesse desaparecido. O Pedro entrou na cozinha, amarrando os tênis, e eu virei o telefone antes que ele pudesse ver. Tudo bem? Ele perguntou. Forcei um sorriso. Sim, filhão, só coisas de adulto. Mas por dentro, eu estava desmoronando. A traição não era mais apenas pessoal. Era pública. Ao meio-dia, recebi um e-mail no trabalho de um endereço que não reconheci. Tinha um print da postagem e uma frase. Como você pôde abandonar seus pais? A mensagem se espalhou rápido. Um colega me parou no corredor e perguntou se eu estava bem, se o que as pessoas estavam dizendo online era verdade. Eu disse que era complicado, mas o estrago estava feito. Numa cidade como Curitiba, a fofoca viaja mais rápido que notícia ruim. Naquela tarde, imprimi as postagens e levei para a Dora. Juliana, uma advogada com quem eu já tinha trabalhado. Ela leu tudo em silêncio, a expressão ilegível. Então ela disse: Você não pode controlar o que eles dizem, Lucas, mas pode controlar como você responde. Isso não é sobre vingança, é sobre limites. Passamos horas redigindo uma carta formal. Calma, profissional, caso jornal se aspa o final. Exigia que meus pais removessem as postagens e parassem de espalhar informações falsas. Ela também sugeriu criar um fundo fiduciário para o Pedro, garantindo que nenhum dos meus bens pudesse ser tocado ou reivindicado no futuro. Enquanto ela falava, percebi o quão longe eu tinha chegado daquela mesa de jantar. Eu não estava mais reagindo. Eu estava reconstruindo. Naquela noite, depois do jantar, sentei na minha mesa e assinei os papéis. O fundo era oficial. A carta foi enviada. Abri meu telefone, rolei pelos contatos e bloqueei o resto da minha família estendida. Primos, tios, até velhos amigos da família que tinham escolhido um lado. Um por um, se foram. Meu feed ficou vazio. Meu mundo, menor, mas mais silencioso. Quando finalmente larguei o telefone, uma calma estranha preencheu a sala. A Fernanda estava sentada na minha frente lendo uma história de ninar para o Pedro. A voz dela, suave e constante. A casa parecia segura de novo, como um círculo que ninguém podia romper. Ainda assim, ao olhar pela janela, a chuva continuava caindo, suave, implacável, sem fim. Naquela noite, fui até a varanda. A rua estava brilhando com o asfalto molhado, intocada, silenciosa. O ar estava tão parado que parecia que a cidade inteira estava prendendo a respiração. Pensei em quanto barulho minha família tinha feito tentando me quebrar. E como esse silêncio aqui era a vitória mais alta que eu poderia ter. Eu não era ingênuo. Sabia que algo mais estava por vir. Pessoas como eles não desaparecem silenciosamente. Mas naquele momento, sob a garoa de Curitiba, deixei a quietude se instalar no meu peito. Não era paz para sempre, mas era paz suficiente por enquanto. E dessa vez, eu não tinha medo da tempestade que poderia vir a seguir. Eu estava pronto. Foi uma manhã fria no final de dezembro, quando meu telefone tocou com um número que eu não via há anos. A voz do outro lado era de um amigo da faculdade que agora trabalhava numa cooperativa de crédito. Ele falou baixo, quase pedindo desculpas. Achei que você devia saber, ele disse. A casa dos seus pais em São José foi retomada, 3 meses de pagamentos atrasados. O banco já pegou de volta. Por alguns segundos, não consegui falar. Apenas fiquei ali, minha mão congelada ao redor do telefone. Eu tinha imaginado esse momento antes. Tive flashes de raiva, de mim finalmente livre deles, de eles finalmente encarando o que tinham construído. Mas agora que era real, não me senti triunfante. Apenas me senti vazio. Dirigi até São José dos Pinhais naquela tarde. As estradas estavam escorregadias,
e o sol já tinha começado a se assumir atrás das nuvens cinzas de tempestade. Quando virei na rua deles, vi imediatamente a placa de leilão na frente da casa que um dia foi meu lar de infância. Propriedade do banco. As palavras pareciam brutais na luz de inverno do verão chuvoso. As janelas da frente estavam fechadas, cortinas caídas. Um caminhão de mudança estava na entrada. Homens carregando caixas pela porta. Meu pai estava na calçada, o maxilar tenso. Minha mãe estava ao lado dele, segurando uma caixa mal fechada, como se ela fosse se desmanchar nas mãos dela. O Tiago estava lá também, empilhando livros numa caixa plástica. Ele evitou meus olhos no momento em que me viu. Meu pai se virou primeiro. Se você veio aqui para assistir a isso, parabéns, disse ele, a voz afiada. Você conseguiu o que queria. Respirei fundo. Eu não queria isso, disse calmamente. Eu mantive essa casa de pé por 5 anos. Vocês foram quem a deixaram cair. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Somos família, Lucas. Deveríamos cuidar uns dos outros. Balancei a cabeça. Família não é uma pessoa carregando todo mundo nas costas. Não houve gritaria, nem cena, apenas o som de caixas batendo na caçamba do caminhão e o zumbido baixo do vento. O Tiago caminhou até mim segurando uma caixa de álbuns de fotos antigos. A voz dele era baixa, quase culpada. Eles não te contaram, ele disse. Eles planejavam vender a casa na primavera passada. Queriam pegar o valor da venda e investir através de mim. Quando você cortou os pagamentos, o plano desmoronou. Olhei para ele, a descrença endurecendo em outra coisa. Vocês estavam todos me usando, eu disse. Ele não respondeu. O silêncio entre nós era mais pesado do que a chuva que caía ao nosso redor. Quando me virei para sair, o Tiago gritou atrás de mim. Você está feliz agora? Você venceu? Parei perto do carro e olhei para trás. Ninguém vence, eu disse. A gente só finalmente parou de fingir. Dirigi para casa através de uma cortina de chuva. Curitiba parecia lavada sob o céu cinza, a cidade meio adormecida. Quando entrei em casa, a Fernanda e o Pedro estavam na cozinha fazendo biscoitos. O cheiro de açúcar e canela preenchia o ar. A Fernanda olhou do balcão, a expressão suave. Eles estão bem? Ela perguntou. Eles estão livres agora, eu disse. E nós também. Mais tarde, naquela noite, sentei no chão do meu escritório, puxando a caixa velha que eu mantinha se escondida embaixo da mesa. Dentro estavam pilhas de recibos, pagamentos de hipoteca, comprovantes de seguro, notas fiscais de reparos. A prova de cada mês que eu os carreguei. Espalhei tudo pelo tapete, passando os dedos sobre a tinta desbotada. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti que tinha acabado. Eu tinha pago minha dívida com eles, com minha culpa, com a ideia do que um filho deveria ser. Lá fora, a chuva continuava caindo, cobrindo tudo em silêncio. E pela primeira vez, aquele silêncio parecia misericórdia. Uma semana depois, o mundo lá fora parecia limpo, quieto. Passei a manhã no escritório, organizando arquivos antigos. Parecia que eu estava limpando uma vida que já tinha deixado para trás. Na gaveta debaixo de um armário, encontrei a pequena caixa de papelão. De novo, aquela cheia de 5 anos de recibos. Levei para a mesa e abri. Coloquei cada pedaço de papel sobre a superfície, as datas se estendendo em ordem perfeita do primeiro ao último mês. A tinta tinha desbotado. O papel amarelado nas bordas. Cada um deles era um lembrete da mesma coisa. Passei meia década tentando comprar um amor que nunca esteve à venda. Peguei o primeiro recibo, do mês em que comecei a ajudar. Lembrei das palavras do meu pai quando disse que cobriria a hipoteca por um tempo. Você não está fazendo isso por bondade,
ele tinha dito. Você só está tentando provar que é melhor que a gente. Na época, ignorei como se fosse orgulho dele. Agora parecia profecia. Ele não queria minha ajuda. Ele queria controle. Empilhei os papéis cuidadosamente, coloquei num envelope e fechei. Na frente, escrevi. Para minha própria memória. Não era evidência para mais ninguém. Era um lembrete para mim, para nunca mais confundir culpa com dever, ou amor com obrigação. Enquanto eu guardava o envelope, o Pedro apareceu na porta, segurando uma caneca de chocolate quente, o vapor subindo. Pai, ele perguntou, por que a gente não visita mais a vovó e o vovô? Olhei para ele, para seus olhos grandes e curiosos, e pensei em quanta verdade uma criança poderia suportar. Me agachei no nível dele. Às vezes, eu disse, amar alguém não significa que você tem que deixar eles te machucarem. Às vezes você tem que parar, mesmo quando parece errado. Ele franziu a testa, pensando sobre isso, e então assentiu devagar. Tá bom, ele disse, e se afastou. Observei ele ir, percebendo que tinha acabado de dar a ele a lição que aprendi tarde demais. Naquela noite, meu telefone tocou. Era a tia Márcia de novo. Eu só queria que você soubesse, ela disse suavemente. Você fez a coisa certa. Eles se mudaram para um apartamento pequeno em Fazenda Rio Grande. Eles ainda falam, mas as pessoas não estão mais ouvindo. As palavras dela foram tristes e tranquilizadoras. Ela pausou antes de desligar. Não deixe eles fazerem você duvidar de si mesmo, Lucas. Não agora. Agradeci a ela. Parecia a última validação que eu precisava. Mais tarde, naquela noite, um e-mail veio do endereço da minha mãe. Encarei o assunto por um longo tempo antes de abrir. A mensagem era curta, apenas uma frase. Nós nunca precisamos do seu dinheiro. Nós precisávamos da sua obediência. Li 2 vezes, depois cliquei em excluir. Sem raiva, sem resposta. Apenas um fim. Naquela véspera de Natal, a casa brilhava com luzes quentes. A Fernanda e o Pedro estavam decorando a árvore, e eu me juntei a eles, levantando essa estrela prateada que um dia pertenceu à minha mãe. Coloquei no galho mais alto, o metal refletindo a luz suave da janela. Por um momento, o passado e o presente se sobrepuseram. A criança que eu fui, o homem que me tornei, parados no mesmo silêncio, mas não mais presos por ele. A Fernanda me entregou uma xícara de chocolate. O Pedro riu da bagunça de enfeites no chão e, pela primeira vez em meses, senti paz. Não o tipo que exige perdão ou esquecimento, mas o tipo que vem quando você finalmente para de se desculpar por sobreviver. Enquanto a chuva lá fora aumentava, observei o reflexo da nossa pequena família na janela. Nós 3 juntos, sob o brilho da árvore, e pensei: família não é sangue. É quem fica quando tudo o mais desmorona. Foi isso que aprendi, não através de discussões ou desculpas, mas através de uma clareza quieta e dolorosa. Amor sem gratidão não é amor. É uma dívida que nunca termina. E limites, eu finalmente entendi, não são muros, são portas que você fecha gentilmente para que a paz tenha onde ficar. A história terminou ali. Não com vitória ou perda, mas com liberdade. O tipo que não faz barulho, o tipo que você ganha ao deixar ir. É estranho como uma história que começou com algo tão simples quanto um jantar de família pôde desfazer tudo o que eu achava que sabia sobre amor, lealdade e o significado de lar. Quando olho para trás agora, vejo não como a noite em que tudo desmoronou, mas a noite em que a verdade finalmente saiu das sombras. Por anos, continuei dizendo a mim mesmo que família era sagrada, que o sangue era suficiente para manter as pessoas unidas.
Acreditava que dar sem limites era nobre, que o silêncio era força e que um dia a gratidão voltaria para mim. Mas amor construído sobre obrigação é uma coisa frágil. Ele dobra até virar outra coisa: medo, culpa, ressentimento. E quando você percebe, já perdeu a si mesmo. Houve anos em que achei que era o herói numa história silenciosa, salvando meus pais da ruína financeira, carregando fardos que eles não podiam suportar. Agora percebo que eu era parte da ilusão deles também. Eu queria tanto ser visto que confundi dependência com conexão. Cada transferência que eu fazia era outra maneira de dizer: por favor, apenas me notem. E eles notaram, mas não por quem eu era, apenas pelo que eu podia dar. Foi preciso perdê-los para entender que amor sem respeito é um tipo lento de sufocamento. Você para de respirar e nem percebe, até que um dia você finalmente respira. As pessoas falam sobre família como se fosse uma garantia, algo inquebrável. Mas a verdade é que a família pode fraturar silenciosamente muito antes da primeira discussão acontecer. Acontece no jeito que alguém descarta sua alegria ou no jeito que o orgulho substitui o afeto. Acontece quando o amor se torna transacional, quando o cuidado vira uma moeda de troca. Eu costumava acreditar que cortar laços significava fracasso. Agora vejo de frente. É escolher a paz em vez da performance. A verdade em vez das aparências. Às vezes, ir embora não é crueldade, é misericórdia para todos os envolvidos. Quando cancelei aquele pagamento, não parei apenas o dinheiro. Parei de alimentar uma versão de mim mesmo que existia apenas para agradar aos outros. Parei de me desculpar por ter sucesso. Parei de acreditar que ser um bom filho significava ser um filho silencioso. Não vou mentir, doeu como do inferno. Houve noites em que duvidei de tudo, em que me perguntei se tinha ido longe demais, se talvez eu fosse o egoísta. Mas então eu olhava para a Fernanda e o Pedro e via como era o amor real. Mútuo, quieto, constante. O tipo que não exige prova ou pagamento. Penso nos meus pais às vezes. Imagino se eles pausam antes de falar de mim. Se há algum lampejo de memória onde eles lembram de todos os anos que tentei deixá-los orgulhosos. Imagino se eles sentem arrependimento ou se o orgulho engoliu isso também. Mas mesmo que eles nunca sintam, não importa mais. Parei de precisar de desculpas, que nunca virão. Parei de precisar da compreensão deles para validar minha escolha. A lição mais difícil que aprendi foi que o encerramento não é algo que os outros te dão. É algo que você decide pegar. Existe um tipo estranho de paz em deixar ir. Não acontece tudo de uma vez. Acontece em pequenos momentos. Bloquear um número, apagar um e-mail, passar na frente do lugar que costumava doer e perceber que não dói mais. Acontece na primeira vez que você diz ao seu filho que amor nunca deve significar perder a si mesmo. Acontece quando você senta na sua própria casa, cercado de risadas, e percebe que a ausência de certas vozes não significa vazio. Significa espaço para algo melhor. Se eu pudesse dizer uma coisa ao meu eu mais jovem, seria isto. Você não deve seu silêncio a ninguém. Você não tem que sangrar para provar seu valor. As pessoas que realmente te amam nunca vão pedir para você se destruir para mantê-las confortáveis. Elas vão te encontrar no meio do caminho. Elas vão celebrar sua força em vez de puni-la. Eu costumava pensar que família era uma questão de linhagem e sobrenomes. Agora acho que é uma questão de decência compartilhada. São as pessoas que aparecem quando as coisas ficam difíceis, que não mantêm um placar, que não usam o amor como alavanca. São as pessoas que veem suas falhas e escolhem a gentileza, mesmo assim. Às vezes, esses são seus pais. Às vezes, não. Às vezes é a família que você constrói, um pequeno ato de honestidade de cada vez.
Existe um tipo de liberdade que não vem com celebração ou aplausos. É quieta, quase invisível. Ela vive no jeito que você respira mais fácil depois de anos de tensão, no jeito que seus ombros param de tensionar quando o telefone toca. Não é dramático. É constante. Como exalar depois de prender a respiração por muito tempo. Esse é o tipo de liberdade com que vivo agora. Não perfeita, não indolor, mas minha. E talvez seja sobre isso que toda essa história se tratava. Não vingança, não justiça, não provar que alguém estava errado. Era sobre aprender que amor sem respeito não é amor de jeito nenhum. Que dar sem limites não é generosidade. E que às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pelos outros é se recusar a permitir o conforto deles ao custo da sua própria paz. Eu sei que há pessoas que vão ouvir minha história, e pensar que sou sem coração. Vão dizer: eu deveria ter perdoado, deveria ter encontrado um jeito de consertar as coisas. Mas perdão sem responsabilidade não é cura, é apagamento. Eu os perdoei do meu próprio jeito, não fingindo que a dor nunca aconteceu, mas escolhendo não carregá-la mais. Essa é a minha versão de paz. Quando penso naquele jantar agora, o tilintar dos copos, a risada que parecia zombaria, o momento em que tudo ficou em silêncio. Não sinto raiva. Sinto clareza. Foi a noite em que parei de interpretar um papel e comecei a ser uma pessoa. Foi a noite em que percebi que não preciso ser compreendido por todos para estar em paz comigo mesmo. Hoje à noite, enquanto estou aqui escrevendo isto, a Fernanda está lá em cima, lendo para o Pedro. A casa cheira levemente a canela de novo, assim como naquele inverno. Lá fora, a chuva cai silenciosamente, intensamente sobre Curitiba, cobrindo as ruas, suavizando o barulho do mundo. Parece quase poético o jeito que tudo eventualmente se assenta. As feridas fecham, as vozes desaparecem, e o que resta é a verdade. Nua, simples, inabalável. Então, aqui está o que aprendi, e talvez seja tudo o que eu precise saber. Ame as pessoas profundamente, mas nunca perca a si mesmo tentando mantê-las. Dê, mas apenas da abundância, não da culpa. E quando você finalmente decidir ir embora, faça isso com graça, não com raiva. Porque a paz não é encontrada no barulho de ter razão, mas na quietude de ser livre.